Capítulo 9, versículo de número 18. Segundo escreveu Lucas, está aqui na minha Bíblia e na sua, precisa estar do mesmo jeito, senão a gente está no lugar errado. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Alguém, algum tempo atrás, e você tem o nosso estudo ali atrás, se você quiser acompanhar, o nosso folhetinho, o Noah vai ajudar a entregar para você. Alguém, algum tempo atrás, disse que as coisas têm a importância que você dá para elas. Já viu essa referência? As coisas têm a importância que você dá para elas. Já viu pessoa que fica nervosa com alguém quando fala alguma coisa? Fala assim, rapaz, por que você ficou nervoso, meu amigo? Essa pessoa não é uma pessoa importante na sua sequência de pessoas que você dá importância. Por que você ficou nervoso com essa pessoa, né? As coisas têm a importância que a gente dá para elas. Dentro de um sentido emocional e filosófico, isso até faz sentido, né? Mas quando você começa a levar isso para coisas que são imutáveis, por exemplo, como é que você não vai dar importância para a economia da sua casa? Ela precisa ser importante. E às vezes é porque ela não é importante, é que as economias não vão bem. Porque você não dá importância que as coisas não vão bem, né? Por que você não dá importância, por exemplo, para o seu relacionamento conjugal? E às vezes porque você não dá importância que as coisas vão mal. Por que você não dá importância para os seus filhos? Às vezes por falta da importância que seus filhos não vão bem. Então, há coisas que você não pode relativizar desse jeito. Há situações na nossa vida, na nossa convivência, nós precisamos de ser, como diz o historiador, né, tácitos. Nós precisamos de contar a coisa do jeito que ela é, de maneira real, de maneira verdadeira. A gente não pode tapar os olhos para as realidades. Quando a gente olha para a palavra de Deus e vê principalmente a figura do Senhor Jesus Cristo, que é a figura que para nós é a pessoa que marca a palavra de Deus, é a pessoa mais importante dentro da palavra de Deus. Há algum tempo eu discutia com alguns colegas de estudos e eles falavam da importância de Abraão e da importância da historicidade da Bíblia e da sequência profética e tudo mais. Eu falei, olha, eu olho a Bíblia a partir de Cristo. E tudo que Cristo toca para frente e para trás, é por isso que eu acredito na palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus personificada. É Ele que dá sentido a ela escrita. Se Ele não houvesse manifestado, a gente ainda estaria esperando um outro Messias, ou um Messias. Mas por conta da sua manifestação, é que nós temos condições de saber que tudo que está escrito é verdade. Quem ratifica, quem confirma a palavra é o Espírito Santo de Deus apontando a Cristo. Olha Ele. Ele é a pessoa. Ele é quem você esperava. Como a gente ouviu vindo para aqui, para a igreja hoje, é por causa dele que você ainda não desistiu. É por causa dele que você ainda não voltou atrás. É por causa dele. Ele é a pessoa, é a figura central. Para mim e para você que somos cristãos e temos uma vida cercada na pessoa de Jesus, que só a menção do nome dele, da pessoa dele, já alegra o nosso coração, isso é muito simples. Mas você se depara no dia a dia com pessoas que levantam questões como essa, por exemplo, que a gente vai estudar hoje, né? Existiu mesmo o tal do Jesus? Jesus não é uma figura mitológica que apareceu na Judéia e fez sucesso, como Hércules fez no meio dos gregos, como figuras egípcias fizeram no meio dos egípcios. Não é uma figura que foi criada, que foi idealizada pela forma como as pessoas viviam oprimidas naquela época, né? Não foi criado uma espécie de um herói para que houvesse vida. Você sabe que o pessoal da União Soviética, durante a Segunda Guerra Mundial, criou muitos desses heróis, né? Pegava a história de um, a história do outro, a história de um terceiro e criava histórias a respeito de uma pessoa só, que tinham feito os herculianos, né? Parecia um Hércules da Grécia Antiga, que fazia coisas extraordinárias e, na verdade, eram histórias de várias pessoas que não tinham nada a ver com aquela pessoa em particular, que eles simplesmente inventaram que existia. E aí as pessoas se perguntam, se as pessoas são capazes de inventar mentiras assim, por que não fez isso no passado? Quais que são as evidências de que Jesus realmente existiu? Pasme os senhores, essa pergunta só surgiu no século XIX. Até o século XIX, ninguém questionava a realidade bíblica, a realidade do texto bíblico. É a partir do século XIX, logo depois do Iluminismo, no finalzinho do século XVII, comecinho do século XVIII, é que as pessoas começaram a questionar a verdade bíblica.
E aí o processo de questionamento chegou ao ápice no século XIX, falando assim, olha, Jesus talvez nem existiu. Talvez essa pessoa que os cristãos seguem, que a igreja segue, é uma forçação para que tenha uma pessoa que nós sejamos accountable, né? Eu até falava com alguém ontem, e essa pessoa compartilhou comigo, né? Para que a gente ficasse com medo, olha, ele está de olho em mim, se eu errar, ele vai me passar por cima. Se eu errar aqui, Deus vai passar por cima de mim. Então, essa figura foi criada para deixar as pessoas controladas. Você já ouviu isso alguma vez? Que a religião foi criada para controlar as massas. Karl Marx disse que a religião era o ópio dos pobres, o ópio da multidão. Que a religião ela servia para colocarem as pessoas numa percepção de utopia que era impossível você alcançar. E essas percepções utópicas, ela fez com que pessoas perdessem a vida, ficassem pensando num futuro longe, ficassem olhando uma terra futura, uma terra longínqua, que na verdade aquilo ali era só uma história para controlar as pessoas. E era um controle tão bem feito que as pessoas davam dinheiro, que as pessoas entregavam a autoridade da sua vida na mão de padres, na mão de religiosos, so on and so forth. E assim vai. Quando a gente olha para a palavra de Deus, mais uma vez, nós não temos dúvida, né, de que o Senhor Jesus Cristo é uma pessoa real. E olhando ainda os textos bíblicos da maneira como eles se revelam, o Espírito Santo convence a minha vida e a sua vida que isso é uma realidade imutável. Mas e as pessoas que nós estamos cercando? Será que não seria importante que, através do estudo da palavra de Deus, eu e você fôssemos treinados e capazes de tirar algumas pedrinhas do meio do caminho para que o espaço ficasse mais aberto, para que o Espírito Santo de Deus pudesse convencer essas pessoas? Será que se alguém viesse hoje e perguntasse assim para você, quais são as evidências de que Jesus realmente viveu, você saberia responder essa pessoa? Ou você se resumiria e falaria assim, porque está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, então é verdade. E se a pessoa falar assim, eu não acredito na Bíblia. Quais que são as suas referências para dizer que isso é uma realidade? É claro que, para nós cristãos, mais uma vez, vai ser a Bíblia. Mas, se a Bíblia não tivesse na sua mão, qual que é uma questão que dá para você? Fatos, argumentos. Né? Eu lembro que existia um programa de comédia lá no Brasil, que o cara falava assim, contra fatos não há argumentos. Né? Ele falou assim, então me mostra aí a fita tape aí do Pôncio Pilatos no julgamento de Jesus. Aí a pessoa não tinha, ele falou assim, então não me venha com churumelas, lembra? O sujeito falava, né? Pedro Pedreira, pedra 90, né? Ele falava. Que se você não desse o argumento para ele, que era um argumento completamente esdrúxulo, incapaz de alguém produzir, ele considerava que o fato não era verdadeiro. Há pessoas que a gente vai encontrar na nossa vida que eles vão levantar questões sobre isso, né? Olha que interessante que Salomão fala aqui em Provérbios, no capítulo de número 18, versículo de número 17. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Todo mundo parece que tem razão, até o outro fala assim, mas peraí, e esse negócio aqui? Aí destrói o argumento do sujeito. Mas como é que faz isso aqui, né? Você vê muito isso, por exemplo, nessas coisas de questões sociais, né? Um levanta uma história, mostra a tristeza pelo fato de que está vivendo uma situação difícil, aí vem alguém e apresenta um argumento que coloca aquele argumento da tristeza da pessoa em xeque, porque ela não consegue dizer para você que aquela realidade que ela vive realmente não poderia ser resolvida de uma forma que ela pudesse tomar uma atitude a respeito daquilo. Os nossos argumentos estão repletos de buracos. Então, onde é que a gente encontra um piso sólido para crer, né? E aí, então, a pergunta vem, qual que é a importância da historicidade de Jesus? Hoje em dia, vale a pena a gente ponderar isso, que hoje em dia é considerado, já no meio da intelectualidade cética, no meio do pessoal agnóstico, ateu, hoje é considerado ignorância você negar a realidade do Jesus histórico. Até para quem é ateu. Você negar a realidade do Jesus histórico hoje já é tratado como ignorância. Na década de 90 não era assim. Teve um candidato a presidente do Brasil que perdeu uma eleição porque ele precisou falar na televisão que ele era ateu. Uma entrevista com Boris Casoy e Fernando Henrique Cardoso. Nessa entrevista, ele falou assim, você acredita em Deus? O Boris Casoy perguntou. Aí o Fernando Henrique falou, você falou que você não ia me fazer essa pergunta.
Essa pergunta não estava combinada. Porque no meio da intelectualidade da época, era chique ser ateu. Era um atestado de inteligência ser ateu. Isso mudou. Isso mudou. Hoje a espiritualidade é um argumento da intelectualidade. Só que hoje a espiritualidade, dentro como argumento da intelectualidade, é tratada de uma maneira mística, ou seja, várias espiritualidades, sem abraçar nada de concreto e de real. Mas mesmo assim permanece, né? Pode ir passando. Mesmo assim permanece, né? Essa historicidade. Qual a importância disso? John Gibbon escreveu essas palavras no seu livro intitulado A Busca da Hélice Dupla, Física Quântica e Vida. Como é que é o nome do livro? A Em Busca da Hélice Dupla, Física Quântica e Vida. Ou seja, é um livro que trata de física, ok? Aí no livro que trata de física, olha o que o sujeito escreve. Pergunte aos cristãos piedosos se eles creem que Jesus morreu e ressuscitou. O que ele tem a ver com isso? Ele está falando de física quântica, não está? Que hora que ele começou a falar de religião? Né? E eles naturalmente dirão que sim. Peça a eles evidências e ficarão confusos com a pergunta. Não se trata de uma questão de evidência, mas de fé. Pedir evidência indica dúvida, e onde há dúvida, não há fé. Segundo John Gibbon. Mas olha só. O que o autor acima está dizendo é que quando não há evidências, então se usa a fé como desculpa. Nada pode estar mais longe da verdade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pelo contrário, a fé, ela requisita evidências. Ela clama por evidências. A fé sem evidências não é fé, é crendice. E crendice e fé são diferentes. E o próprio autor de Hebreus vai nos ajudar com isso, já já. Então ele está confundindo a crendice popular de um grupo com uma fé. Uma fé baseada em confiança. Aliás, a palavra fé surge no Novo Testamento como uma tradução da confiança exposta no Antigo. Porque a confiança exposta no Antigo era sempre a confiança do israelita olhando para onde Deus já tinha trazido eles. Você lembra, por exemplo, quando alguém orava, isso é repleto de exemplos do Antigo Testamento, né? Olha, Senhor, quando o Senhor, com braço forte, mão estendida, livrou a Israel da mão de Faraó. É vasto isso no Antigo Testamento. É um clamor de fé agora por uma confiança baseada em uma realidade que já aconteceu. A fé é baseada nisso. A fé é baseada na evidência daquilo que Deus já fez. O que muda na fé, então? É a confiança de saber que aquilo que aconteceu foi Deus quem fez. Porque, por exemplo, sem fé, você chama que aquilo que aconteceu no passado foi de acaso. Foi um ato cósmico. Mas quando você entrega a fé, você coloca a confiança de que os atos acontecidos foram Deus que fez. Por isso ele é poderoso para continuar fazendo hoje. Isso é fé. Então a fé é baseada em evidências. A fé não é um tiro no escuro, né? Eu vou dar um pulo aqui, vou para frente, Deus vai fazer alguma coisa. Você não tem padrão anterior para que você confie em Deus naquele momento de uma coisa que não faz parte do caráter de Deus. A fé, mais uma vez, está alicerçada no caráter de Deus, naquilo que Ele já fez no passado, na confiança de que aquele que era antes continua sendo o mesmo hoje. Essa é a fé. É por isso que é importante ter fé na vida, não simplesmente de criar, Deus vai abrir uma porta, mas como é que Deus abre porta? Como é que se manifesta o caráter de Deus para mim aplicar a minha fé sobre isso? E mais para frente a gente vai ver isso de novo, né? O professor de religião e filosofia Anderson, ele diz assim, que ele diz um pouquinho diferente. Não é possível reforçar em demasia o fato de o cristianismo ser uma religião histórica e estar ligado de forma à história que, se for provado que a sua credibilidade e fontes são falsas, ela desmoronará imediatamente como a nossa lealdade. O Dr. Ravi Zacharias costumava dizer o seguinte, que a fé cristã é a fé mais fácil de se demolir. Não existe uma fé mais simples de você estragar do que a fé cristã. Não tem. É muito simples. Apresente o corpo de Jesus. Se você apresentar o corpo de Jesus, você desmorona a fé cristã. É muito simples. Só produz aí, em realidade, em fidelidade com
exames científicos, como eles exigem sempre, né? Que aquele corpo é o corpo de Jesus. Acabou a fé cristã. Não passa de mágicas, não se fala mais nisso. O próprio Paulo explica à igreja, falando assim, olha, se Cristo não morreu, logo, se não ressuscitou, é vã a nossa fé. E nós ainda estamos mortos nos nossos pecados, ou seja, se esse fato é tirado da realidade, acabou a fé cristã. Nós ainda estamos presos no judaísmo, no nosso pecado, acabou. Não tem por que ser crente. Mas a realidade é que quando você abre o túmulo, ele está vazio, Jesus não está lá, ele ressuscitou. E essa realidade é que ela aplaca e que transforma a religião cristã na mais fácil de se desmoronar, a impossível de se fazer. O argumento para você desmoronar a fé cristã é muito simples, mas o fato para você causar isso é impossível, porque Jesus ressuscitou. Então ele deixa claro, por exemplo, que se você apontar os fatos históricos que fortalecem a fé cristã como não críveis, acabou. Como é que você vai fazer? Como é que você vai continuar acreditando numa realidade que não é verdadeira? Embora seja importante o desenvolvimento de uma mentalidade apologética ou de apologeta, precisamos cuidar para não cair no erro da teoria do evidencialismo, ou seja, também é o seguinte, tudo tem que ter evidência daqui para frente. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo mais uma vez é aquilo que nós vamos entrar aqui justamente agora. Apesar de termos que nos aprofundar em busca pelas evidências que corroborem a nossa crença, elas jamais devem ser desculpas para substituir a fé. Ou seja, eu só tenho fé se tiver evidência. E aqui vem um padrão excelente para isso. Vamos lá, Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Abra a sua Bíblia aí, vamos colocar o nosso capacete de pensar em mais 5 minutinhos. Né? É difícil, às vezes, a gente ficar pensando em coisa que é complicada, principalmente apologética, né? Que vem, às vezes, querer dar um nó na cabeça da gente, mas nós vamos conseguir sair dessa aqui facinho, você vai ver só. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 1 a partir. Olha só. Ora, a fé é o firme fundamento. O que ele está falando que a fé é? Um firme fundamento. Você sabe o que é um fundamento, né? Fundamento é a parte base de qualquer estrutura, chama-se fundamento. E o fundamento, geralmente, é colocado para dentro. Ele não fica sobre a superfície, ele fica subsolo. É aquilo da estrutura que vai ser construída de lado externo, que fica para dentro do elemento onde ela é construída. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, é um fundamento alicerçado firme para baixo, para uma construção que ainda não existe, que ainda nós não estamos vendo. Você percebeu que a gente acabou de confirmar? Que a fé é baseada na confiança que o elemento pelo qual nós estamos construindo daqui para frente, ele é poderoso para sustentar aquilo que nós vamos fazer. O que o escritor dos Hebreus está dizendo é o seguinte, quando nós olhamos para Deus, quando nós olhamos para a realidade da nossa fé no Senhor, e nós olhamos o caráter de Deus e quem Ele é poderoso para sustentar as promessas que Ele mesmo fez, ainda que hoje nós não enxerguemos elas. O pastor Doug Clay, que é o presidente das Assembleias de Deus, no último CONAD, ele pregou assim, ele falou assim, que Deus é poderoso para cumprir as promessas que Ele fez. Ou seja, que Ele já tem em si a capacidade de prometer e a confiabilidade de cumprir o que Ele prometeu. Nele mesmo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, que dá base de que aquilo que Deus já fez é suficiente evidência para você crer que Ele vai continuar fazendo para frente. Essa questão é tão importante que ele começa a trazer ela para algumas coisas que às vezes é difícil da pessoa entender. Porque, num ponto subjetivo, pastor, entendi, muito bonito, né? Deus curou a minha mãe quando minha mãe era criança. Obrigado, meu amigo. Deus curou minha mãe quando minha mãe era criança, lá em Barbacena, que ela estava com febre, e o médico não chegou, e a minha mãe fez uma oração e ela foi curada. Amém. Glória a Deus. Muito bem. Eu lembro até hoje que eu cheguei na igreja com um problema difícil, e Deus levantou um profeta e me disse que Deus ia me ajudar e tal, e ninguém sabia daquela situação,
E aquele homem se levantou com graça de Deus e me falou, amém, verdade. Todas essas questões, apesar de completa realidade, tanto para você quanto para mim, que nós cremos na realidade da palavra de Deus, elas quase que se tornam uma história que você conta, quando a pessoa não está baseada nos mesmos padrões que a gente. Mas o escritor aos Hebreus não se preocupa com isso, mas mesmo assim responde. Olha lá. Pelo que por ela os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, teve gente que já experimentou isso no passado. Teve gente que já viveu isso no passado. Colocaram a confiança em Deus e construíram coisas extraordinárias, ou seja, alcançaram testemunho nisso. Nós não somos os primeiros a viver na fé. No passado se viveu pela fé. E as pessoas que viveram pela fé no passado, alcançaram testemunho. E essa aqui é a parte que eu gosto mais. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí agora o escritor aos Hebreus ou forçou ou abriu uma porta que é extraordinária. Ele falou o seguinte, olha, eu não estou falando só agora da experiência humana, eu estou falando da natureza. Eu estou falando de tudo que você vê e que você toca. Eu estou falando da realidade da matéria no universo. Pela fé, a gente chega à compreensão, ou seja, que esse alicerce foi colocado nele e foi, através desse alicerce, foi construído algo extraordinário, que isso que hoje que é aparente aos olhos, foi construído do nada. Foi feito daquilo que não é aparente, ou seja, surgiu do nada. É o barra, surgiu do nada. Ele veio do nada, foi criado a partir do nada. E aí ele usa uma palavra aí no grego que eu gosto muito, para escrever os mundos, que é aionas. E o aion, que dá a raiz da palavra aionas, é a palavra que você usa para tempo, para período ininterrupto de tempo, que você usa para eras, você usa para esferas de relacionamento. Por exemplo, quando fala assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas mudai pela renovação do vosso entendimento. Lá no grego está escrito, não vos conformeis com este aion, ou seja, com essa esfera, com esse elo de tempo, com essa realidade de tempo, que pode ser traduzido também como universo. Só que a palavra lá não está aion, com este mundo, está aionas, os mundos. Ou seja, as várias e diferentes realidades que Deus tem acesso e nós não. Por exemplo, ele está falando do mundo espiritual, do mundo natural, do mundo caído e do mundo que está ainda sob o domínio de Deus. Ele está falando que todas as esferas de realidades que existem, que alguém pode chamar aí no cinema de multiverso, né, foi criado por Deus. E foi criado daquilo que não era visível. O que ele está querendo dizer com isso? E onde é que eu estou querendo chegar? O que eu estou querendo chegar para você é que o escritor aos Hebreus falou assim, olha a evidência do mundo, olha as coisas como elas estão criadas, olha as coisas como elas se movem, olha a rotação da terra, o tempo da terra, olha o tempo dos meses, olha como a terra se move, olha como o sol se põe, olha como o processo da água se torna, a água evapora, vira nuvem, chove, desce para o mar de novo, evapora, vira chuva, tal, desce, vira nuvem, chove, vai. Olha, por exemplo, o processo da terra, você joga semente, nasce a planta cresce, dá fruta, a fruta apodrece, cai no chão, vira adubo, aquilo vira de novo sedimento, agora outra semente. Olha para esses processos. Isso que você vê e indica, pois é, Deus fez isso do nada. E isso é uma evidência de que essa realidade tão bem cronometrada é que indica para você que existe um Deus, que ele é verdadeiro, que ele é organizado e que ele tem um plano. E que ele está executando o plano dele, independente da sua vontade ou não. O plano de Deus está acontecendo. A sua opção é, ou abraça o plano dele, ou vive aquém do plano dele, e depois vai ser jogado por aqueles que não aceitaram o plano dele. É simples. O escritor aos Hebreus está falando assim, olha, a realidade da fé, ela é independente da sua vontade de crer ou não, de você colocar a sua crença em cima dela. Agora, se você agir baseado nessa realidade,
ela é um firme fundamento para você construir coisas extraordinárias em cima dela. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, como é que a gente continua a partir disso? Vamos fazer o seguinte? Vamos dizer, vai. Deu problema aqui, colocaram alguma coisa e vai, hoje não funcionou. Hoje não deu para você usar um argumento bíblico. Como é que a gente faz? Bom, teve um sujeito chamado Lee Strobel. Lee Strobel escreveu um livro chamado O Caso para Cristo, ou O Caso por Cristo, The Case for Christ. E o Lee Strobel é um jornalista americano, ainda vivo, que trabalhava para o Chicago Tribune, na década de 70 e 80. E a mulher dele era crente, e ele ficou com raiva que a mulher era crente, porque a mulher dele crente começou a ir para a igreja e só falava de Jesus, e queria que ele cresça em Jesus também. E ele falou, quer saber? Eu vou gastar tempo com isso aí e tal, e eu vou mostrar para essa mulher que essa crença dela aí está baseada no nada. Minha mulher é uma mulher inteligente, eu vou fazer uma pesquisa. Aí conversou com um amigo que conhecia um pouquinho da fé religiosa e falou assim, olha, como é que faz para mim tirar essa pessoa? Qual que é o jeito mais fácil de eu mostrar esse negócio de charlatanismo aí da fé cristã? Como é que faz? Ele falou assim, olha, o único jeito que você vai conseguir é se você conseguir provar que Jesus não morreu na cruz. Aí você, né? Ele falou, então eu vou fazer isso. E o amigo dele advertiu ainda, ele falou assim, ó, que já tentaram fazer isso algumas vezes, não deu muito certo. E aí ele foi atrás. E foi conversar com os padres e tal, e foi conversar com o pessoal do Vaticano, e começou a fazer aquela pesquisa, e o trabalho dele e tal. Aí ele foi conversar com o médico legista para saber como é que foi o processo da morte de Jesus, e fez um trabalho minucioso. No final, ele se converteu. Ele falou assim, olha, segundo as evidências mostradas, eu não posso não só dizer que Cristo não morreu na cruz do Calvário, como eu não posso te dizer que ele não ressuscitou. Realmente, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou da cruz do Calvário, e eu não tenho evidências para provar o contrário. Chegou à conclusão de que não havia, do lado científico e histórico, provas suficientes para negar a realidade do túmulo vazio e de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Alguns anos atrás, o Dr. Ravi falou isso logo antes de morrer, pouquinho tempo antes de morrer. Ele falou o seguinte, ele falou que havia um irmão, havia na verdade um irmão não, havia um cético que vivia na Turquia, que ele falou assim, olha, segundo os meus estudos, existe a possibilidade de 98,4% de chance de Jesus ter ressuscitado dos mortos. O cara é ateu. Ele falou que havia 98,4% de chance de Jesus ter ressuscitado dos mortos. Se o ateu disse isso, né, com toda a vontade dele de negar o contrário, né, de chegar à conclusão do contrário, ele falou assim, olha, as evidências são muito difíceis de você refutar essa realidade de que Jesus realmente ressuscitou entre os mortos. Mas aí vem toda a questão. E a questão de falar que Jesus é uma figura que foi inventada no meio do caminho? Bom, quando você vai lá para Cornélio Tácitos, que viveu entre 55 e 120 depois de Cristo, ou seja, quase que contemporâneo ao Senhor Jesus, poucos anos depois. Só para você ter uma ideia, existem livros da Bíblia que foram escritos durante esse período, pelos apóstolos, ou seja, é a época que os apóstolos ainda estavam vivos. Ele conta do incêndio em Roma, que foi causado por Nero, e fala que Nero culpou os cristãos, justamente pelo fato de estarem ligados ao Senhor Jesus Cristo. Aliás, isso é muito interessante. Os primeiros cristãos foram considerados por Roma ateus. Interessante, né? Roma considerava os cristãos ateus. Por quê? Porque eles criam em um Deus só e falavam que não existia mais nenhum outro. Então, como eles negavam todos os deuses do panteão grego e do panteão romano, eles foram considerados ateus. Olha que interessante, né? Um dia o crente já foi ateu. E Tácito tira ele conta a sua história falando a respeito disso, que eles estavam extremamente ligados com essa realidade do Senhor Jesus Cristo, que foi executado por Pôncio Pilatos, na época do imperador Tibério. Né? Eles sabiam disso, isso estava registrado. Ou seja, Tácito, que não tinha nada a ver com os cristãos, que a história dele é completamente secular, ele verifica a realidade da morte do Senhor Jesus Cristo. Mas calma que tem mais. Né?
Secundus ainda, ele registra a respeito, que viveu mais ou menos na mesma época de Tácito, ele registra o fato de que os cristãos adoravam Jesus como Deus, ou seja, um historiador, mais uma vez, não cristão, ele entendia o fato dos cristãos adorarem a Jesus como Deus. Aí vem mais ainda um buraco ainda nessa construção religiosa falsa de falar que Jesus só foi considerado Deus pela igreja romana lá depois do ano 300. Os primeiros cristãos, obrigado, meu amigo, os primeiros cristãos já consideravam a realidade do fato de Senhor Jesus Cristo ser Deus. Inclusive, ele faz referência aos banquetes de amor e à Santa Ceia do Senhor, que eram festas que os crentes da igreja primitiva faziam, né? E aqui é um ponto que eu acho interessante, a gente vai ver um pouquinho isso na semana que vem, mas vale a pena dar uma lembrada hoje. Irineu, que foi um dos pais da igreja, ele foi, se eu não me engano, ele foi discípulo de Pedro, e continuou o trabalho de Pedro depois lá. Irineu, um dos pais da igreja. Irineu escreve das suas cartas, né, que ficou depois para a posteridade e tal, ele faz um trabalho extraordinário, inclusive, apontando a época que os escritos dos apóstolos foram feitos para se tornar depois Escritura e Bíblia Sagrada. Irineu fala o seguinte, que o maior problema que se tinha na época da helenização da fé cristã, quando a fé cristã começou a chegar em lugares como Roma, Grécia, Turquia, que eram extremamente helenistas, com uma mente muito grega, né? Ele fala que o problema foi a humildade. Porque é o seguinte, a humildade no sentido como a gente conhece hoje, ela era considerada pelos gregos uma atitude de alguém que era escravo. Ou seja, quem tinha posses não precisava ser humilde. Você é humilde para quê? Você manda, cara. Você vai ser humilde para quê? Qual a vontade de ser humilde? Humilde é para quem não tem condição. Aí o cara precisa de ser humilde, porque, né, não tem condição. A humildade é ser honesto a respeito de si mesmo. Então é o seguinte, eu sou o chefe, você é o empregado, você é o escravo, faz o que eu mando ou então morre. Ué. Eu sou super humilde. E Irineu fala que uma das maiores dificuldades que se tiveram com a igreja helenista foi justamente o fato da humildade. E aí você entende, por exemplo, por que Paulo escreve lá à igreja de Filipos, de modo que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo nascendo como Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Ou seja, por que é que Paulo fala isso para a igreja de Filipos? Por conta do argumento helenista no meio do povo, de achar que era melhor do que os outros. Faz sentido quando Irineu explica o motivo do porquê eles viviam daquele jeito. E aí a gente olha a realidade daqueles que estavam vendo a fé cristã se desenvolver e fala assim, olha, esse pessoal se reúne, patrão com escravo, que é o que esse sujeito fala, né? Patrão com escravo, e fazem uma festa de amor, doação. Chega lá, o patrão é membro da igreja e o escravo é o pastor. Uma mistura, um negócio feio, mal feito, uma troca de valores da sociedade. Reclamando da igreja, de que a igreja nivelava as coisas de uma forma esquisita, né? Alguém falaria que é comunista, mas não tem nada a ver com isso também, né? Uma sociedade que era paralela mesmo. Era uma sociedade que era completamente diferente, uma comunhão que existia em volta de valores completamente diferentes. Que eles registram naquela época, que estava patente aos olhos deles, e eles desacreditavam. Como é que vive esse povo? Né? Mas ainda tem mais. Tranquilos, por exemplo, é outro que fala também, que fala sobre a superstição do Crestus, né? Que os judeus em Roma causaram distúrbios contínuos por causa dessa insignação de Cresto. E por isso o imperador Cláudio expulsou eles da cidade e fez uma cíclica ao redor do lado do mundo para colocar esse pessoal no lugar deles. Né? Eles começaram a ser perseguidos ao redor do mundo. É nesse momento que a perseguição deixa de ser só em Roma e começa a avançar para outros lugares do mundo. E aqui, a gente estudava essa semana no nosso JW Bible College, deixa eu fazer já um jabá a respeito disso, né? Sobre a segunda prisão de Paulo. Não a segunda vez que ele foi preso, mas a segunda vez que ele ficou na prisão, que já não é registrado mais em Atos dos Apóstolos nem na Bíblia Sagrada. Mas ele fala sobre o tempo da prisão dele no final do livro de 2 Timóteo, né, Raul? A gente estava estudando essa semana. E foi a vez que depois ele acabou sendo morto, nessa perseguição que surgiu no mundo por conta da fé cristã.
uma perseguição que chegou em todos os lugares onde Roma tinha influência. Nesse momento, por exemplo, se crê que talvez Paulo pudesse ter ido até a Espanha, começar uma igreja lá. E quando ele volta, ele é preso em Roma. E aí, nessa prisão que ele recebe, aí então, ele, de uma vez por todas, é preso. E um dos que eu mais gosto de citar, e é muito interessante, Flávio Josefo. Flávio Josefo é muito mal considerado pelos judeus, mas os historiadores consideram bastante a história dele no sentido de dar uma história paralela à história judaica, de maneira de contar partes da história judaica que ficaram escondidas ou então não foram tratadas da literatura bíblica. Por exemplo, Flávio Josefo começa contando a história de Israel, do povo de Deus, desde o Gênesis. Mas aí você tem a Bíblia, desde o Gênesis, né? Ele começa a romantizar umas coisas e tal, né? Ele, por exemplo, dá uma referência interessante sobre Isaac, quando Isaac foi ser morto por Abraão, né? Quando ele foi ser sacrificado por Abraão. E a história interessante que ele fala é que provavelmente Isaac já tinha 25 anos de idade quando isso aconteceu. E fala que Abraão tem uma conversa com ele e tal. Tem outras coisas que ele estica também, que é difícil a gente acreditar no que Flávio Josefo está falando. Ele fala, por exemplo, que quem ensinou matemática e astronomia para os egípcios foi Abraão. Difícil, né? Poxa, a Bíblia não tem referência disso, a não ser que Abraão saiu de dentro da sua casa, olhou para o céu e contou as estrelas, né? Matemática e astronomia, está lá, né? Contou, matemática, as estrelas, astronomia. Mas até aí, de você dar um pulo para dizer que foi ele que ensinou a astronomia para os egípcios, já é um pulo grande, né? Flávio José faz isso sem medo nenhum. Né? Que é uma história que ficou popular, inclusive, no meio deles. E você vai secando, Flávio José vai contando a história de Davi, de uma maneira paralela também, contando bastante assuntos ali que, de novo, sai da cabeça dele, ou os contos que se tinha a Israel a respeito, né? Porque tem a história verdadeira do livro de história e tem a conversa do bastidor, que você não sabe se é verdade ou não é. E Flávio José vai construindo uma história assim. Quando chega no período interbíblico, que você não tem palavra de Deus, escritura sagrada para isso, Flávio José conta muita coisa, que a referência dele é importante, porque ele era alguém que conhecia bastante a história do seu povo. Depois, então, do final dos escritos do Novo Testamento, e principalmente que os escritos do Novo Testamento não se importam tanto com a história do mundo, mas com a biografia de Jesus e aquilo que aconteceu, ele conta, por exemplo, sobre a invasão de Jerusalém, a maneira como se deu toda aquela invasão. Então é importante a referência de Flávio Josefo do ponto de vista histórico, principalmente nesses períodos interbíblicos, que a Bíblia não fala. É importante a referência dele, porque ele é um historiador. E o Flávio Josefo conta de Jesus. Ele inclui Jesus nos seus escritos. Ele fala que Jesus esteve lá na Galileia. Olha só que aqui interessante, ó. No parágrafo aqui, logo no meio. Logo antes de Samosata ali, o último parágrafo. Abaixo está o parágrafo As Antiguidades dos Judeus, como se acredita serem acréscimos de um tradutor cristão posterior. Não, é um pouquinho antes disso. É no parágrafo anterior. Sua obra mais ambiciosa chama-se Antiguidade dos Judeus, que era uma história do povo judeu desde a sua criação até a sua época. Ele provavelmente completou essa obra em 93 d.C. Nesse livro ele descreve como um sacerdote chamado Ananias aproveitou a morte do governador romano Festo, que também é mencionado no Novo Testamento, para mandar matar Tiago. Quem Tiago que é esse? É o irmão de Jesus. Olha que interessante. Ele convocou uma reunião no Sinédrio e trouxe diante deles um homem chamado Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. E alguns outros ele o acusou de terem transgredido a lei e os entregou para serem apedrejados. Olha a referência de Flávio José falando da realidade dos fatos que ocorreram em Jerusalém, de Jesus, do irmão de Jesus, Tiago. Né? Abaixo, o parágrafo que está aqui, muitos acreditam que foi um acréscimo por um tradutor cristão que colocou isso depois. Né? Nessa época viveu Jesus, um homem sábio, se é que se deve chamá-lo de homem, pois foi alguém que realizou feitos surpreendentes e foi professor de pessoas que aceitem a verdade com alegria. Ele conquistou muitos judeus e muitos gregos. Ele era o Cristo. Quando Pilatos ouviu-o, entre parênteses é o que está, que foi acréscimo, tá?
O resto está lá no livro mesmo, que é considerado como que estava nos escritos mesmo. Quando Pilatos, ao ouvi-lo, acusado por homens da mais alta posição entre nós, condenou-o à crucificação. Aqueles que, em primeiro lugar, passaram a amá-lo, não desistiram de sua afeição por ele. Entre parênteses de novo. No terceiro dia ele apareceu a eles restaurado a vida, pois os profetas de Deus haviam profetizado essas inúmeras outras maravilhas sobre ele. E a tribo dos cristãos, assim chamada em sua homenagem, até hoje não desapareceu. Então, entre parênteses, é considerado um acréscimo de um tradutor cristão. Mas o resto é mais uma pessoa dando referência à realidade do Senhor Jesus Cristo e os assuntos que cercavam a realidade dele. O que a gente está falando tudo isso? Eu vou começar a finalizar aqui para a gente tomar tempo. Eu estou falando para você que se hoje queimassem todas as Bíblias do mundo, as referências sobre a realidade do Senhor Jesus Cristo ainda não teriam sumido. Se hoje pegassem e queimassem todas as Bíblias do mundo, não pode ler mais Bíblia, nós ainda teríamos lugar suficiente para que Jesus existiu, que ele falou coisas extraordinárias e que existem muitas perguntas a respeito da sua morte, da sua ressurreição, porque nem mesmo aquele pessoal da época conseguia descrever o que acontecia. Graças a Deus nós temos a palavra de Deus, que é verdade. E semana que vem a gente vai mergulhar no estudo da semana que vem, vai falar justamente sobre a referência bíblica. Por que a gente pode crer na Bíblia? Não é só porque você gosta da Bíblia. Tem referências aqui, históricas, bibliográficas, que pode dar para você. Você pode confiar nisso aqui. Isso aqui que está escrito aqui não é fake news, não. Né? Tá ok? Isso aqui não é fake news, não. Né? Isso aqui não é eleição da Câmara dos Deputados dentro do Senado, não. Entendeu? Isso aqui é coisa séria. Né? Isso aqui é coisa séria. Hoje tentam desconstruir tudo, irmãos. Tudo que é realidade, que é base, que é firmeza, as pessoas tentam desconstruir. Se questiona tudo, mas não se questiona para testar, se questiona para destruir, e é diferente. Uma coisa é você pegar e falar assim, é o seguinte, pegue qualquer teste de veracidade, de documento e testa. Pode testar. Pode testar a Bíblia, não tem problema. Pode pegar ela e pode testar ela. Nos testes mais complexos de crítica textual, historicidade, arqueologia, pega ela e testa. Ela é indestrutível. A realidade bíblica é indestrutível. Mas mesmo assim, se do mesmo jeito que você fala assim, o presidente Joe Biden não é o presidente dos Estados Unidos, vai mudar alguma coisa? Não vai. Então, se você falar assim, olha, eu não acredito que a Bíblia é verdade, vai mudar alguma coisa? Não vai. Você ainda tem argumento suficiente para crer que o que ela diz é verdade fora dela. É assim. É da mesma forma que o escritor escreve assim, olha, os céus manifestam a glória de Deus. Você pode colocar qualquer outra coisa, falar assim, foi uma explosão, foi um ato cósmico. Não, 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 não. Os céus manifestam a glória de Deus. É a glória de Deus. É mais uma vez a fé se manifestando. Olha, pela fé, nós cremos que os mundos que aí estão foram feitos daquilo que não é aparente. Nós temos condição de crer na palavra de Deus. A nossa conclusão, e nós vamos terminando por aqui. Na próxima semana veremos um pouco mais sobre as outras evidências, tais como as cartas dos pais da igreja e da própria Bíblia. É muito interessante, irmãos, as cartas da patrística, que é os pais da igreja. Quando os apóstolos morreram, como é que foi a primeira igreja? Como é que a igreja se manifestou? Como é que a igreja continuou? Né? Porque a igreja católica surge nesse modelo que a gente conhece hoje, lá para o ano 500 e pouco. Até o ano 300, comecinho do ano 300, até antes de Constantino virar imperador e se declarar cristão, a coisa andava bem. A coisa andava bem. A igreja era uma igreja séria, no mundo todo. Né? E a igreja católica, a igreja universal. Não a católica romana. A igreja católica, a igreja universal. Né? E não a universal do reino de Deus também. A igreja universal, a igreja que havia naquela época era uma igreja séria. Os pais da igreja, como é que eles lidaram com os primeiros problemas? Como é que eles fizeram? Como é que eles lidaram com os escritos que iam surgindo? Porque esse negócio de escrever livro não é novo não, tá, gente? Muita gente escreveu muita coisa.
Como é que eles decidiam? Qual que era o caminho de decisão para que esse livro aqui revela a verdade e esse não? Tudo isso é muito interessante. E foram os pais da igreja que levaram a cabo esse trabalho para trazer para nós esse material extraordinário que está na nossa mão. O Espírito Santo de Deus usou a vida deles para isso. E é interessante a gente saber como é que foi que o Espírito Santo de Deus usou a vida deles. O próprio Irineu fala mais uma coisa que eu acho interessante, ele fala assim, eu acho interessante, ele fala, o Irineu, né? Eu acho interessante que aqueles que dizem que receberam do Espírito Santo de Deus não param para ouvir aqueles que também dizem ter recebido do Espírito Santo de Deus. Interessante, né? Você recebeu do Espírito Santo de Deus e mais ninguém, companheiro? Só você recebeu? Né? Isso acontece muito hoje em dia, né? Nós estamos no ano 2023 da graça do Senhor Jesus Cristo. Nunca ninguém teve uma experiência com Deus, uma experiência extraordinária com o Senhor? Durante muitos anos e muitas vezes, não é verdade? E essa história é trazida para a gente até hoje. A gente vai dar uma olhadinha na semana que vem dos pais da igreja. Olha que interessante que João fala aqui no capítulo 17, versículo 3. Que todo aluno seja claramente instruído, na verdade é uma paráfrase disso aqui, né? Que todo aluno seja claramente instruído e sinceramente pressionado a considerar bem o objetivo principal da sua vida e estudos, conhecendo a Deus e a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Portanto, devemos estabelecer Jesus Cristo como o único fundamento de todo conhecimento e aprendizado sólido. Olha só, devemos estabelecer Jesus Cristo como único fundamento de todo conhecimento e todo aprendizado sólido. O único fundamento de todo conhecimento. Né? Você vai se pasmar de onde vem isso já, se você já não leu. E visto somente o Senhor é quem dá sabedoria, que cada um se dedique seriamente pela oração em segredo para buscá-lo. Provérbios 2 e 3. Sabe de onde foi tirado esse texto aqui, desses dois parágrafos? Do manual do aluno da Universidade de Harvard. Em 1636. A teologia, até poucos anos atrás, até a década de 10, 20, 1910, 1920, era considerado a rainha de todos os assuntos. Ou então, a mãe de todos os assuntos. Qualquer assunto que se tratava na faculdade, está tremendo, não está não? Não. Então sou eu. Qualquer assunto que se desculpe, irmãos. Qualquer assunto que se tratava na faculdade, tinha que passar pelo crivo teológico. Medicina, física, tudo. Tudo devia ser olhado pelo prisma da fé cristã. Principalmente em lugares da América como Massachusetts, onde as maiores escolas, as escolas do Ivy League, foram fundadas por crentes. Foram fundadas como seminários teológicos. A Harvard é um seminário teológico. Aliás, existe um seminário teológico na Harvard até hoje. É um trem, mas existe. Uma coisa maravilhosa. Né? Escolas, por exemplo, como a Yale, que tem inclusive uma cadeira de teologia que é super concorrida. Escolas extremamente seculares. Por que isso? Porque, irmãos, quando a gente constrói em cima desse fundamento, quando a gente começa a exercitar a nossa fé em cima dessa realidade, vamos fazer hoje o seguinte, vamos tirar essas dúvidas que a gente tem sobre se a gente pode considerar isso aqui para tudo da nossa vida ou não. Porque até os homens lá fora, quando olham aqui para dentro, falam assim, nós não temos como discutir muita coisa que acontece lá não. Nós não temos como tirar da realidade o fato deles serem fiéis a Deus. Existe uma referência muito maior do que aquela que, na maioria das vezes, nós damos valor para elas. A sua fé não é uma parte da sua vida, uma crendice da sua vida que você decidiu adotar essa ou aquela. A sua fé é baseada numa realidade universal, que em qualquer lugar do globo que você for, ela funciona, é verdade e há evidências para ela. Se você for hoje na China e não tiver um cristão do seu lado, não tiver uma Bíblia perto de você, e você olhar alguém colocando uma semente num vasinho de terra, você fala assim, ali está a prova de que Deus é Deus aqui também. Quando você acordar no Japão, que não existe referência nenhuma de Deus naquele lugar, e você vê que aquele sol pela manhã aparece, a terra do sol nascente, e você vê o sol nascendo, você fala, Deus é Deus aqui também.
Porque aqui nasce sol, porque aqui se planta do mesmo jeito que se planta em qualquer lugar do mundo, porque aqui as coisas funcionam como funcionam em qualquer outro lugar do mundo, então aqui também Deus é Deus, como é em qualquer outro lugar do universo. Acabou. Para a glória do nome de Jesus. Amém?